Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história da ergonomia. Essa ciência existe, ainda que informalmente, desde a pré-história, quando os primeiros seres humanos começaram a adaptar instrumentos de pedra, madeira e ossos para facilitar a sua vida diária, a ergonomia começou a existir. Porém, a ciência e a ergonomia só surge no século XX, influenciada por alguns fatores. São esses fatores determinantes para o surgimento da ergonomia que nós vamos conhecer agora. O filme Tempos Modernos é uma sátira à Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal inovação provocada por essa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia aquilo que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente. Cada artesão passou a dominar uma parte do processo produtivo subordinado ao proprietário da manufatura. No filme, o personagem principal sofre com a pressão por alta produtividade. No entanto, isso é apresentado de maneira satirizada para o público. Vejam que no filme Tempos Modernos, a crítica à indústria é bastante forte, sendo essa apresentada como vilã e opressora dos operários. Isso porque no início da Revolução Industrial não havia regulamentação que disciplinasse as relações de trabalho. A realização de movimentos repetitivos pelo operário era frequente e a pressão por alta produtividade era muito forte. Outra questão importante relacionada à Revolução Industrial é a divisão do trabalho. Antes, o artesão tinha domínio de todo o processo produtivo de um determinado produto. Com a Revolução Industrial, houve a divisão do trabalho em linhas de produção, sendo cada operário responsável por uma parte do processo. Ou seja, o conhecimento sobre o processo como um todo deixou de ser do artesão e passou a ser da indústria. Vejamos agora o próximo fator que influenciou o surgimento da ergonomia. O termo Taylorismo vem do nome Frederick Taylor, um administrador que propôs a aplicação do conhecimento científico no mundo do trabalho. Taylor analisou o trabalho com o objetivo de definir as melhores condições de rendimento, aprimorando o desempenho do operário e baseando-se no modelo análogo ao funcionamento da máquina. Em 1911, Taylor publica sua obra mais importante, revelando os princípios da administração científica, que se tornariam a base da teoria geral da administração. A administração científica preconizada por Taylor fundamenta-se na aplicação de métodos científicos para administrar o trabalho, tirando o poder de controle do trabalhador sobre suas ações e escolhas e transferindo-o para o setor administrativo. As teorias de Taylor fundamentam-se sobre algumas premissas, sendo uma delas a de que existe um meio mais rápido e eficiente para realizar cada tarefa. Para tanto, ele analisou sistemática e obstinadamente as tarefas na indústria, atentando aos movimentos e ao tempo necessário para sua realização, e fragmentou-as até a sua maior simplicidade. Segundo o autor, toda e qualquer tarefa, por menor que seja, é relevante e necessita ser estudada para que se projete um melhor método para sua realização. No vídeo a seguir, você vai ter uma ideia de como os trabalhadores encaravam a administração científica. Taylor afirma que seu plano acabará com as greves. O que a ciência fez para a extração do carvão? A administração científica é a aplicação do bom senso. Denunciado o plano científico.
o trabalho científico é combatido. Ei, o que você acha desse tal de Taylor? Um explorador de trabalhadores, ele não passa disso. Os chefes gostam dele, mas trabalho por menos salário. O estudo do Taylor se chama Estudo dos Tempos e Movimentos. Ele começou a cronometrar o tempo que cada trabalhador gastava para realizar uma tarefa e analisar os movimentos que o trabalhador fazia de maneira a reduzir esse número de movimentos para otimizar o tempo de realização da tarefa. Consequentemente, ele melhorava a produtividade. Isso acabou gerando algumas revoltas, porque os operários viam apenas vantagens para a indústria nesse processo. Contudo, havia benefício para o operário em relação à melhoria postural, diminuição de lesões por movimentos inadequados e redução de sobrecarga. Agora, vamos a mais um fator que influenciou o surgimento da ergonomia. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares. Durante a Segunda Guerra, equipamentos militares, maquinarias e aviões começaram a tornar-se cada vez mais complexos. O design dos cockpits de aviões incluía controles sofisticados, mas como esses controles tinham pouca ou nenhuma organização lógica, até mesmo os pilotos mais bem treinados frequentemente faziam cair aviões totalmente funcionais. A tensão sofrida pelos militares durante o período de guerra era tamanha que dificultava o discernimento no manuseio dos equipamentos bélicos, provocando acidentes muitas vezes fatais. Isso fez com que estudos científicos e tecnológicos fossem utilizados para reprojetar esses equipamentos, levando em consideração as capacidades físicas e cognitivas dos soldados. Por conta disso, a Segunda Guerra Mundial também é um fator que influenciou o surgimento da ergonomia. Por consequência da Revolução Industrial, do Taylorismo e da Segunda Guerra Mundial, em 12 de julho de 1949 foi criada a ergonomia. A ergonomia é uma das poucas ciências que tem uma data de início definida na história. Isso ocorreu porque, após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de cientistas e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento resolveu se reunir para buscar soluções que melhorassem as condições de diversos tipos de trabalho. Na segunda reunião desse grupo, foi cunhado o termo ergonomia. Esse grupo foi fundado em Oxford, na Inglaterra, e foi chamado de Sociedade de Pesquisa em Ergonomia. Com a ergonomia criada, o grupo procurou aplicar o conhecimento gerado desde a Revolução Industrial, passando pelo Taylorismo e pela Segunda Guerra Mundial, para melhorar as condições de trabalho, gerando os primeiros estudos ergonômicos. Logo após a criação do grupo de pesquisa em Oxford, os ergonomistas começaram a atuar também nos Estados Unidos, onde foram ridicularizados inicialmente. A indústria norte-americana desdenhava dos estudos ergonômicos, pois a sua única preocupação era com a produtividade. Somente após receberem o apoio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos é que os ergonomistas passaram a ser respeitados. Até porque foi possível demonstrar que a ergonomia não só melhorava a saúde e a segurança do trabalhador, como também contribuía para o aumento da produtividade. A diferença é que nos Estados Unidos utiliza-se o termo fatores humanos para definir essa ciência. Assim,
Encontram-se na literatura os termos ergonomia e fatores humanos como sinônimos, distinguindo-se apenas pela origem geográfica do autor. Em 1960, a ergonomia foi introduzida no Brasil pelo professor Sérgio Augusto Pena Kell no curso de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Na década de 1970, houve uma intensificação dos estudos em ergonomia com o professor Ichiro Ida, que publica estudos acrescidos das suas notas de aula, constituindo-se na primeira publicação em português sobre o tema. A publicação do professor Ichiro Ida foi sendo reeditada e acrescida de mais conteúdo, transformando-se num livro bastante denso e abrangente, que nós utilizamos como referência principal nessa disciplina. Hoje, a ergonomia proporciona um maior respeito às características e capacidades individuais do trabalhador. Há um maior envolvimento dos próprios trabalhadores nas decisões sobre o trabalho. As linhas de produção, em muitos casos, são substituídas por equipes de trabalhadores autogerenciadas, na qual o próprio grupo detém o conhecimento do processo produtivo completo e determina a função de cada membro da equipe. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a aula de hoje com as referências apresentadas no final desse vídeo e na sua descrição. Nós vimos nesse vídeo o histórico da ergonomia, com destaque para os fatores que influenciaram o seu surgimento, a Revolução Industrial, o Taylorismo e a Segunda Guerra Mundial. Vimos que a ergonomia é uma ciência que possui data certa para o início e como ela se desenvolveu até o momento. Tchau, até o próximo vídeo.